Olá, eu sou o Birajara e esse é o canal RK, Rede Koinonia. Seja bem-vindo. Neste vídeo, eu quero trazer para você uma reflexão sobre o significado do termo koinonia, que eu uso para dar nome a esse canal. Mas não somente isso, quero também, segundo a graça e a verdade que nos alcançaram por meio de Jesus Cristo, declarar o que temos e o que somos em Cristo Jesus, o Criador manifestado em carne. De certa forma, é isso que eu venho fazendo com este meu trabalho aqui no YouTube, onde procuro colocar os assuntos apresentados dentro de uma terminologia que seja alcançado por todos aqueles que, colocando a atenção do seu ouvido e o coração nas palavras aqui proferidas, possa submetê-la à prova, assim como o seu paladar prova as comidas, pois a sabedoria e o entendimento não estão em mim, mas no Criador em que me habita. Nele está a sabedoria e a força. É Ele que tem o entendimento e o conselho. No vídeo anterior, onde eu fiz uma explanação sobre os 3 entendimentos que estão relacionados com a Eclésia, deixei claro que tudo aquilo que eu estava falando só poderia fazer sentido para você se você considerasse como relevante em seu coração o fato histórico e singular da morte e ressurreição de Cristo Jesus e os eventos associados a esse fato. Isso continua sendo um pré-requisito para todos aqueles que querem ser alcançados pelo Criador, pois o Criador se revela somente por meio de Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens. E isso por quê? Porque a relevância que você dá a esse fato histórico faz com que você fique receptivo ao Espírito de Cristo que nos ensina, ou, em outras palavras, você é alcançado pela mente de Cristo Jesus que te ensina o que você tem gratuitamente da parte do Criador. Aqui então eu quero começar a minha explanação. Observe que na expressão você é alcançado pela mente de Cristo Jesus, que te ensina o que você tem gratuitamente da parte do Criador, citada anteriormente, o verbo ter aparece em conexão com o Criador e, portanto, o sentido mais forte dele é o de relacionamento e não de possessão. Isso significa que o seu relacionamento com o Criador por meio de Cristo Jesus gera em você uma nova criação, um novo aion, no qual você é uma nova criatura. Bem, esse termo ter, em muitas passagens do Novo Testamento em grego, aparece em um sentido relacional e não possessivo. Por exemplo, quando João diz na sua primeira carta: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse ter o Filho não significa possuir o Filho, mas relacionar-se com o Filho. Isso fica bem claro no grego, mas pode-se perceber na língua portuguesa, quando você diz, por exemplo, eu tenho um amigo chamado João. Esse ter apresenta implicitamente um sentido relacional muito mais forte do que o possessivo. Outro exemplo interessante é o que João agora diz na sua segunda carta. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai, tanto o Pai como o Filho. Primeiro, eu quero deixar
claro que o termo doutrina, que em grego é didasko, não significa um conjunto de regras e condutas religiosas ou um conjunto de dogmas religiosos, e sim uma forma amorosa de ensinar. Doutrina, ou seja, didasko, são as mãos estendidas continuamente para entregar palavras de vida eterna, que fluem do interior de um coração bondoso. Por isso, quando Jesus ensinava, as multidões ficavam maravilhadas com o seu ensino ou a sua doutrina, porque o seu ensino, ou seja, a maneira como ele ensinava, não era como a dos doutores religiosos da época. O seu ensino tinha autoridade, isto é, saía de dentro do mais profundo do seu ser, da sua humanidade e da sua deidade, emanando uma profusão de graça e verdade que curava os corações carentes das pessoas daquele mundo tão doentio. E como ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, essas mesmas palavras estão hoje nos sendo oferecidas por mãos continuamente estendidas para que aceitemos a palavra de vida eterna. E aí, como é que está esta palavra no seu coração? Espero que ela esteja frutificando segundo a vida eterna que temos da parte de Cristo Jesus. Bem, se você acolhe o ensinamento ou o didático de Jesus, que Jesus te oferece, então, como diz João na sua segunda carta, você tem tanto o Pai como o Filho. Aqui, também esse tem é no sentido de relacionamento e não de possessão. Significa que permanecer no ensino ou no didático de Jesus é o mesmo que ter relacionamento de filho com o Criador, como pai, por meio do que o Criador, como filho, te ensina. Essa explanação resumida sobre o termo ter, que esclarece a forma implícita de identificar quando este termo está conectado com o termo relacionamento e não com posse, expande a nossa mente para entender que tudo o que temos da parte do Criador não é nada mais nem nada menos do que um relacionamento amoroso com Ele por meio da graça e da verdade que nos alcançaram pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, o mediador entre o Criador e os homens. De sorte que podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Veja que isso é mais forte do que dizer que nada me faltará, né? Então, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Porque temos relacionamento amoroso com Deus. Agora então, voltemos nossa atenção para o termo koinonia. Quero apresentar para você, de forma resumida e específica, algumas considerações sobre esse termo. Koinonia é o espírito do compartilhar gracioso que contrasta com o espírito egoísta que deseja obter tudo para si. Koinonia contrasta com o ter possessivo, obsessivo, e se une com o ter relacional e gracioso. Koinonia é comunhão com o Criador por meio de Cristo Jesus. É relacionamento com Cristo Jesus que habita em ti. Koinonia é fé no Criador por meio de Cristo Jesus. Quando você abandona as águas estagnadas do sistema religioso, águas que produzem mágoa, isto é, sentimentos que corroem o interior, sentimentos de separação,
julgamento e orgulho, é necessário que você volte para Cristo por meio de um relacionamento como se fosse o primeiro amor. Isso significa fazer da sua koinonia, comunhão com Cristo, o centro de sua vida, de forma que o Criador possa promover conexões, comunhão, unidade entre você e outras pessoas. A verdadeira unidade vem do Criador, por meio daqueles que têm koinonia com Ele. É isso aí. Eu fico por aqui e não se esqueça de que não adianta dizer que conhece Deus, que você é cristão, que é grato a Deus, se você não tem koinonia com Ele por meio de Cristo Jesus, o Deus vivo. Fale com Ele, converse com Ele, abra o seu coração para Ele e eu tenho certeza que Ele te ouvirá. No próximo vídeo eu estarei apresentando a publicação de um texto que o meu querido irmão Carlos Bassani postou há muito tempo no Face. Neste texto é inspirado pelo que eu considero pelo Espírito de Cristo, é ele respondendo a uma irmã que queria saber a que grupo ele pertencia. Então, ele nos trouxe, por meio deste texto, um entendimento prático de uma vida de koinonia, na qual podemos experimentar a unidade do corpo de Cristo, a Eclésia. Bem, o Jesus que habita em mim, saúda o Jesus que habita em ti, com a sua paz. Tchau, queridos. A palavra da vida.